A vida de uma pessoa é medida pelo legado que ela deixa depois que passa. Alguns deixam como legado filhos, outros uma fortuna. O Darcy Ribeiro deixou legados e não apenas um legado. O primeiro legado é sua vida, a própria vida, a maneira como ele viveu, sua existência. Anos com os índios, anos produzindo na defesa da sobrevivência de grupos indígenas, namorando, vivendo bem como ele viveu. A sua felicidade é um exemplo que serve de legado para todos nós. Ele foi um homem feliz. Outro legado fundamental é como ele deixou uma obra intelectual que coloca entre os mais importantes intelectuais de toda a história do Brasil e não apenas do século XX. Darcy Ribeiro deixou na antropologia textos que são marcantes, determinantes. Textos sobre a América Latina que são exemplos para o continente inteiro. Deixou uma obra literária na ficção também. Foi um grande intelectual. Antropólogo, filósofo, eu diria, da maior importância para o Brasil, a América Latina e o mundo. Seus estudos sobre civilização, por exemplo, são um marco para todo o pensamento mundial. Outro legado, um legado muito conhecido, é o legado de mostrar não apenas a importância da educação das crianças, não apenas a importância do ensino em horário integral, mas mais do que deixar a importância, fazer, como ele fez através dos CIEPs. Construindo CIEPs, implantando CIEPs em todo o estado do Rio de Janeiro. Mas o legado que a mim me toca mais é o legado da Universidade de Brasília. Darcy Ribeiro foi capaz de formular uma concepção de universidade que na sua época era absolutamente revolucionária. A universidade, na época que ele começa a pensar no UNB, era uma instituição com quase 1000 anos de idade, mais ou menos organizada de uma certa maneira. Ele chega e muda o conceito de universidade. Coloca uma universidade em que o aluno não entra para fazer um curso amarrado àquele curso para ser um profissional. Entra para ser primeiro um cidadão, um ser pensante, e só depois escolher a sua profissão. Uma instituição que se organizou desde o primeiro momento, o que então era uma grande novidade no Brasil, para o ensino e para a pesquisa, e não apenas para o ensino. Foi ele que formulou isso e executou. Executou uma das mais belas experiências de universidade em todo o mundo, que foi a Universidade de Brasília. Como se isso fosse pouco, Darcy Ribeiro participou intensamente da luta no Brasil por reformas de base que esse país precisava e que até hoje não fez. Ele estava ao lado de João Goulart. Ele estava junto na luta para que esse Brasil erradicasse o analfabetismo, colocasse o sistema financeiro sob o controle do setor produtivo, desse direitos ao trabalhador, como o salário mínimo satisfatório. Foi ele que lutou também pela reforma agrária que então era preciso. Darcy Ribeiro lutou para reformar o Brasil. E, finalmente, eu diria que um grande legado dele foi sua capacidade de entender que, como ele disse, os seus fracassos eram a prova da sua vitória. Fracasso porque a Universidade de Brasília foi interrompida no meio pela ditadura, mas ele deixou a marca de ter lutado do lado certo. Fracasso porque o governo João Goulart foi interrompido antes das reformas serem realizadas, mas ele deixou o marco, o legado de que estava no lado certo. Darcy Ribeiro nunca esteve no lado errado, sempre esteve no lado certo de um Brasil soberano, livre, com justiça, e tudo isso, sobretudo, graças ao conhecimento, à educação. Por isso, ele é um exemplo para todos nós. E eu disse uma vez na frente dele, na solenidade em que ele recebeu o título de doutor honoris causa da UNB, eu disse:
Quando eu crescer, eu quero ser Taci Ribeiro, mas não vou conseguir.